Seja bem-vindo a mais um vídeo e, turma, dessa vez eu quero falar com vocês sobre como construir um time de alta performance, tá? Para você que não me conhece, eu sou o Pedro Prado, sou empreendedor, economista e engenheiro em formação, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre time comercial, processo comercial, tá? Para você que não sabe, hoje eu tenho uma empresa, essa empresa ela se chama IP Master, ela é resultado, ela é extrato de uma fusão de uma empresa que eu tinha há muitos anos, e basicamente a IP Master é uma empresa de educação médica. Então hoje a gente tem nossos principais produtos são pós-graduações médicas, então, por exemplo, pós-graduação de psiquiatria, algumas pós-graduações cirúrgicas, tá? E aí dentro desse processo, turma, a parte mais relevante do nosso crescimento está baseado no processo comercial, beleza? Então, hoje, todos os meses, a gente vende de 300 a 400 mil reais, todos os meses, né? A gente gera isso de receita, teve meses que a gente ultrapassou R$ 1.000.000, e com poucos vendedores, hoje a gente tem 4 vendedores praticamente só, um lead muito caro, então a gente investe hoje pouco, tá? Então, um pouco volume de tráfego a gente investe cerca de 10, 15 mil reais, portanto, que a gente gera de receita, eu acredito ser um valor até baixo, tá? E isso trouxe bastante ensinamento para a gente, porque quando a gente trabalha com pouco lead, e um lead que tende a ser um pouco mais qualificado, a gente tem que ser ultra exigente no processo comercial, né? Diferente de, por exemplo, alguns modelos de negócios, que a gente, por ter um volume muito grande, a gente acaba, o erro custa menos, né? É mais barato. Tá? Então aqui eu quero trazer alguns pontos para vocês, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês alguns pontos, vamos lá. Basicamente, turma, para a gente criar um processo comercial, eu gosto de dividir isso em alguns pontos, beleza? O primeiro ponto, turma, que a gente precisa ter aqui bastante clareza, ó, vamos lá. Vamos colocar alguns pontos. Primeiro ponto, turma, é o que eu vou chamar aqui, de fato, do funil, tá? Por quê, turma? Se a gente não tem clareza de como que é a jornada de vendas do nosso cliente, a gente não consegue criar um processo porque a gente não sabe o que está acontecendo por trás, beleza? Então, de maneira geral, independente do seu processo comercial, a gente tem grandes áreas, né? Grandes jornadinhas, grandes etapas. Quais são essas, Pedro? Eu vou colocar aqui, ó, geração de demanda. Já explico. Depois, pré-venda. Depois, pós-venda. E depois, perdão, né? Venda aqui. E depois a pós-venda. Eu sei, turma, que para cada modelo de negócio, a gente tem grandes peculiaridades, né? Por exemplo, o meu negócio é um negócio que vende educação. Então, os nossos produtos são pós-graduações, são cursos. Então, não é produto físico e é um ticket muito alto, né? Então, hoje uma pós-graduação tem um ticket médio de 50, 60, 70 mil, 80 mil, 100 mil reais todos os anos. Então, isso gera peculiaridades. É diferente, poxa, Pedro, eu tenho uma loja física, meu ticket médio é 150 reais, e eu trabalho com volume de leads absurdo, tá? Ah, não, Pedro, eu tenho B2B, eu tenho B2C. Então, eu sei que depende muito, mas aqui eu vou tentar, de alguma forma, trazer algo que pode ser aplicado para quase todo o negócio, beleza? Eu gosto sempre de dividir nessas 4 etapas, porque aqui a gente começa a ter um pouquinho de clareza. Por exemplo, qual que é essa etapa de geração de demanda? É tudo aquilo que a gente faz que gera demanda para o meu time comercial. Então aqui a gente tem o tráfego, aqui a gente tem o conteúdo, aqui a gente tem uma série de fatores, tá? Pré-venda, turma, o grande objetivo de pré-venda é gerar oportunidades de venda. Então aqui eu tenho visitantes e de visitantes eu transformo para lead. Então, o meu grande objetivo da geração de demanda é entregar lead para a minha pré-venda. E a minha pré-venda é pegar esse lead e criar uma oportunidade de venda. Então, a gente vai ter uma qualificação, a gente vai ter ali um entendimento se aquele lead faz sentido ou não. Na venda é de fato o fechamento, a negociação, é o meu closer, tá? E o pós-venda é a entrega daquele produto. E aí, dentro desse entendimento de funil, a gente vai para as funções. Beleza? Porque quando a gente entende as etapas e a gente entende o que cada etapa tem que entregar para outra etapa, a gente começa a ter clareza de como que eu posso definir funções. Então hoje, basicamente, eu sei que tem muita gente que vai falar aí de 200 funções diferentes, tá? Mas
Basicamente, qual que é o mínimo do mínimo do mínimo? Se você tem um time que gera demanda, se você tem uma boa geração de demanda por produção de conteúdo e tudo mais, provavelmente você não vai ter uma função que faz prospecção fria, tá? Hoje a maior parte dos negócios não usa prospecção fria, não é o meu caso, então até por isso que eu não vou te ensinar, porque eu não faço isso no meu dia a dia, beleza? Então, o que é o principal ponto importante aqui? Tem que ter alguém, em relação à função, que olha para a geração de demanda, que vai olhar para os meus principais canais que estão entregando demanda e ver como que eu posso explorar mais desse canal, como que eu posso usufruir mais desse canal, beleza? E aí, turma, essa é a parte mais importante, porque quanto mais eu gasto tempo em geração de demanda, mais eu diminuo o meu esforço de venda, beleza? Então, a produção de conteúdo, o marketing, o tráfego e tudo mais, ele tem como objetivo diminuir o esforço de venda e isso é muito perceptível, beleza? Depois, turma, eu vou para uma função que a gente vai chamar de SDR. Basicamente, galera, hoje a gente tem dois principais caminhos. Eu vejo muitos empreendedores que eles não fazem divisão de função dentro do processo comercial. Então, a pessoa, ela recebe o lead, ela trata o lead, ela vende. Então, é uma função do início ao fim. E outras pessoas que fazem essa divisão de função. O que que eu acho? Qual que é a minha opinião, tá? No início, pessoal, quando você está no início, você não tem muita demanda, e às vezes não tem o porquê ter duas funções. Então, às vezes faz mais sentido você ter um vendedor, nem que seja você, que pega o lead desde que ele é lead e vai até se tornar uma venda, tá? E aí depois, por quê? Porque é mais fácil de você fazer um microgerenciamento. Como você está no início e não tem muito processo, cara, basicamente você vai ter uma pessoa para você controlar, um funil, uma etapa, então fica mais fácil. Eu sei disso. Agora, com o tempo, quando você vai, poxa, eu estou entregando mais demanda, estou indo por um processo de escala, é melhor que você faça essa divisão entre SDR e o closer. Pedro, qual que é a diferença entre eles? O SDR, turma, é aquele que vai cuidar dessa etapa. Ele vai pegar a lead e vai transformar em oportunidade de venda. E o closer é o que vai pegar a oportunidade de venda e vai fazer venda. Então a gente subdivide funções. Isso vem muito lá do Fordismo, né? Que quando você vai para a especialização das funções, naturalmente acontece que aquela pessoa fica melhor naquela função. Então, quando você tem uma pessoa fazendo duas funções, ou então uma pessoa fazendo cada função, a tendência é que quando você individualiza, você especializa, você vai extrair o melhor daquela função. Então, o SDR ele vai pegar o lead, tá, os interessados ali no WhatsApp, um cadastro, um formulário, vai qualificar esse lead, essa qualificação, ela pode ser de N formas, e o grande objetivo dele é criar uma oportunidade de venda. Pedro, qual que é a diferença de lead com oportunidade de venda? Basicamente, pessoal, o lead é um contato, é um mailing que você tem, tá? É um cara que se cadastrou, te deu seu WhatsApp, te deu o e-mail ali, e tudo mais. A oportunidade de venda, pessoal, é aquele lead que passou por um processo de qualificação, ou seja, ele tem o perfil do meu cliente ideal, dentro daquelas definições que eu setei, e ele tem interesse de receber uma proposta. Ele está com interesse de receber uma proposta, beleza? Como que geralmente hoje é o mais usual e o que costuma funcionar mais, tá? O SDR, basicamente, o grande trabalho dele é ligação, beleza? Então, por exemplo, o lead entrou, se cadastrou no tráfego, poxa, veio pelo direct, veio de qualquer lugar. O SDR liga e a gente tem que ter essa ligação o mais rápido possível, esse SLA, né, que é o tempo de resposta, e ele passa por algumas qualificações dentro do meu script e ele gera uma reunião com o closer. Tá? Então, ó, ele faz ali todo um processo de qualificação, cara, tá qualificado, faz sentido. Ó, vou marcar uma reunião com o meu closer, né, com o meu gerente, enfim, para ele poder te apresentar uma proposta sobre o meu produto. E aí o closer, basicamente, o grande objetivo dele é fazer reuniões de vendas e fazer follow-ups e negociações ali. Então, turma, o primeiro ponto que a gente tem que entender é essa divisão de funções, beleza? Agora vamos lá, deixa eu colocar aqui alguns pontos, deixa eu abaixar aqui só para mostrar para vocês, tá? Cadê? Pronto, vamos lá. Ó, então, turma, depois que eu entendo que existem essas divisões de funções, para a gente ter um bom processo comercial, eu preciso entender dos principais indicadores. Então, poxa, Pedro, entendi que basicamente eu vou ter ali a minha geração de demanda, o meu SDR, o meu closer. E aí eu não falei do pós-venda, né? Do pós-venda, turma, eu gosto muito de um conceito que chama Key Account. Vou até escrever tudo aqui para vocês, ó. Key Account ou Farm, tá? Por quê, turma? A gente às vezes menospreza muito a entrega, tá?
E eu sou muito do time de Product-Led Growth, né? Então, assim, o meu produto, ele ser o principal motor de tracionamento do negócio. Então, hoje, eu enxergo o pós-venda como parte do processo comercial também. Por quê? Porque aqui, quando ele decide e opta pela compra, se eu faço um onboarding muito bem feito, cara, muito estruturado, se eu consigo criar uma experiência ali nos primeiros momentos, cara, aquele meu cliente, ele fica encantado, a taxa de indicação tende a aumentar absurdamente, e ele vai ser um eterno vendedor, um eterno evangelizador da minha marca, né? Então, hoje, essa questão do key account, que é aquela pessoa responsável por fazer o pós-venda, garantir que a entrega seja a melhor possível, isso vai gerar uma taxa de indicação muito alta e até uma recompra, um upsell, né? Então hoje é muito mais fácil eu vender para o mesmo cliente do que vender para clientes novos. Então a gente tem isso muito aqui como validação. Então, uma vez que eu entendo essas funções, eu vou para os meus principais indicadores. Por quê? Porque aquilo que não é medido não pode ser melhorado. É o que fala o pai da administração, Peter Drucker, né? E aí, o que eu gosto de trazer aqui? Essa questão de indicador, turma, eu vejo dois grandes extremos que é latada. De um lado, a pessoa que não tem nada de indicador, está cagando e andando para isso, eu faço do meu jeitão, sabe aquela coisa meio chucra? E tem aquela pessoa que quer controlar tudo, quer autogerenciar tudo e fica travado. Então eu gosto de reduzir tudo à mínima potência. O que isso significa, Pedro? Vamos lá. O que eu sempre coloco aqui, ó? Basicamente, turma, eu defino aqui as etapas do meu funil. Então é lead, depois é um MQL, depois é reunião agendada, depois reunião realizada, depois é venda. E depois da venda, eu posso ter upsell, né, recompras, e eu posso ter, vou colocar MGM, que é Member Get Member, né, que é indicação. Então, o que eu coloco aqui, turma? Basicamente, quando eu sei que são essas principais etapas, eu consigo, através de uma análise histórica ou do mercado, predeterminar quais são as taxas que deveriam acontecer de uma etapa para outra para que o meu objetivo seja cumprido. E aí, obviamente, não é o passo agora, não é a aula, né? Mas depois eu posso fazer uma aula só sobre planejamento estratégico, mas a gente tem um planejamento mês a mês, ano a ano, semana por semana. Então, se eu sei, cara, que no final da minha conta aqui eu preciso de uma venda, eu consigo ir fazendo uma conta do tipo assim, cara, a cada 10 leads que o meu time de geração de demanda entrega, quantos podem ser qualificados? Pedro, o que é um MQL? É um Marketing Qualified Lead. Então, é o lead que a gente considera ele qualificado. Exemplo, eu tenho pós-graduação médica. Então, para mim, se o lead é médico, ele é um MQL. Se o lead não é médico, ele não é um MQL. Então, se o meu tráfego entrega lá 100 leads no mês, desses 100 leads, quantos são médicos e quantos não são? Beleza? Óbvio, turma, que a cada caso é um caso. Às vezes, quando você trabalha com volume muito alto, talvez seu MQL vai ser mais baixo. Quando você tem um processo de produção de conteúdo muito alto, seu MQL vai ser maior. Mas, enfim, vamos supor que eu entendo lá que a taxa ideal, o padrão ouro, é 80%. Estou dando exemplo, tá? Eu vou colocar até os nossos casos aqui. Nosso caso é mais ou menos 80%. De MQL para reunião agendada de todos aqueles que de fato são MQLs, quantos o meu SDR consegue agendar uma reunião? Vou colocar o meu caso aqui. 25%. Tá? Dessas reuniões agendadas, quantos a gente consegue realizar, né? Ou seja, que é o no-show. Ou seja, eu marquei 10 reuniões e só 5 compareceram, tá? 60%, e das reuniões que eu de fato efetuo, quantos eu consigo gerar uma venda. Então, e aí da venda para o upsell MGM, eu também consigo ter alguns indicadores. Então, poxa, de cada 10 alunos que entram na minha base, eu sei que, cara, 20% vão comprar algum produto nos próximos 12 meses ou X meses, entendeu? E o MGM, turma, eu faço de um jeito diferente. O que eu faço? Eu gosto da taxa de MGM assim, ó, que eu gosto de fazer. Eu pego a quantidade de leads que vieram por indicação e dividi pela quantidade de alunos ativos. Beleza? Então, vamos supor que naquele mês eu tive 20 leads que vieram de indicação. Eu tenho 100 alunos. Então, aqui eu tenho aproximadamente 20%, tá? Na verdade, aqui é ao contrário, turma, perdão. É ao contrário aqui, ó. É quantidade de alunos
quantidade de leads, tá? Porque aí eu sei uma média ali. Então, eu consigo, quando eu coloco indicadores, eu consigo ir acompanhando semana por semana para ver qual desses indicadores que está abaixo ou está acima do esperado. E aí, quando eu enxergo isso, eu consigo pressupor hipóteses do porquê que isso está acontecendo e o que eu posso fazer para melhorar. Então, vou até dar um exemplo para vocês. Aqui, turma, a gente tem uma reunião semanal muito importante, que é onde a gente tem uma plataforma, a gente tem um software que a gente desenvolveu, que ele mostra tudo, literalmente tudo do nosso negócio. Meta de venda, meta de receita, meta de lead, de MQL, de reunião agendada. Então eu consigo, produto por produto, vendedor por vendedor, eu consigo fazer esse microgerenciamento, entendendo assim, cara, na última semana eu deveria ter entregado tantos leads e tá dessa forma, a meta é realizada, né? Então minha meta era tantos leads, o realizado foi assim, minha meta era tantas reuniões e o realizado foi assim, a meta de venda era assim, o realizado tá assim, e aí eu consigo ir semana por semana, dando murro em ponta de faca, né? Tirando leite de pedra, que é o que a gente fala, para poder ver o que de fato tá ruim, o que pode ser melhorado, tá? E aí, turma, para fechar, dentro do processo comercial, um dos principais fatores, além de tudo isso, é como você consegue criar uma cultura de vendas. Eu falo assim, ó, às vezes você pode não ter o melhor processo, o melhor software, a melhor gestão, mas se você tem cultura de vendas, as coisas elas vão acontecer. E aí, eu vou até usar um princípio do liberalismo econômico, fala que quando os indivíduos eles estão perseguindo os seus próprios interesses, a roda, o negócio gira, a coisa acontece. Então, turma, nada vale mais do que um vendedor motivado, agoniado para vender, que sabe o produto que ele está vendendo e sabe quanto que ele vai ganhar. Então, o que eu sempre coloco? Cultura, turma, a gente basicamente faz de algumas formas. Algumas dicas que eu posso dar para você é criar uma política de comissionamento que faça sentido, que seja agressiva, obviamente dentro da sua realidade de negócio. Então, aqui a gente tem, por exemplo, cada produto ele tem um valor por venda, né? Então, pós-graduação é lá R$ 500 por venda, R$ 1.000 por venda, enfim. E aí, cada vendedor tem a sua meta do mês, e se ele bate essa meta, esse valor por venda ele tem um acréscimo. Então vamos supor que ele está vendendo um produto X e esse produto X, para cada venda que ele faz, ele ganha R$ 500. Mas a meta dele é fazer 7 vendas desse produto. Então se ele vende 6, ele ganha R$ 500 nas 6 vendas, tá? R$ 3.000. Agora, se ele vende, por exemplo, 7, 8, 9, 10, aí esse valor pode ir, por exemplo, para 600, 650, tá? E aí cada venda ele vai ganhar esse valor né, acrescido aí, beleza? E além disso, alguns rituais. Então, hoje a gente passa muito tempo em rituais, né? Óbvio que a gente fez bastante teste para entender o que é necessário, o que né, é invenção de moda ou ficar gastando tempo à toa. Mas, por exemplo, os principais rituais que a gente tem hoje é uma daily. Então, todo dia a gente tem uma dailyzinha ali de 15 a 30 minutos para revisar os principais indicadores, os principais parâmetros, né, ajudar os vendedores. Uma vez por mês, uma vez por semana a gente faz um treinamento ali para fazer análise das principais reuniões e tudo mais. A gente tem essa reunião semanal também para olhar indicador e cobrar todo mundo. E uma vez por mês eu reúno individualmente com todos os meus liderados, com todos os meus vendedores, para poder ter esse contato direto. Beleza? Turma, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, me segue no Instagram. Eu te vejo até a próxima. Valeu!